Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um vídeo respondendo questões dos artigos iniciais da LDB, tá certo? E aqui algumas dicas que sempre coloco aí no início do vídeo. Mantenha foco, evite distrações, né? Faça anotações, pause o vídeo, revise, pratique, né? Sempre quando for necessário. Isso é preciso bastante, na verdade, praticar, responder bastante. E vamos aí iniciando as questões. Então, nesse simulado, nós vamos responder questões com foco mais no artigo 3 da LDB, certo? Nos vídeos anteriores, o foco era para o artigo 2º, né, o artigo 2 da LDB, embora algumas questões tivessem ali o artigo 3, mas agora vamos focar mais na questão 3, juntamente trazendo questões que pegam alguns artigos que nós já respondemos aí questões, como o artigo 1, artigo 2, certo? Mas lembrando que o nosso foco é o artigo 3. Então vamos lá. E para isso, eu trouxe aqui o artigo 3, certo? Vamos lá. O que que diz aqui? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, certo? Então, princípios. Vamos lá. Primeiro princípio: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Oitavo, gestão democrática no ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Nono, garantia de padrão de qualidade. Décimo, valorização da experiência extraescolar. 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. 13º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14º, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, é importante também a gente se atentar a dois artigos da Constituição Federal, que é o artigo 205 e 206, certo? Então vamos lá, é importante. O artigo 205 vai dizer: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o artigo 206, o que ele vai colocar? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Sexto, gestão democrática de ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Nono, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único vai dizer o seguinte: a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores, considerar os profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nós estamos falando aí dos princípios, né? E fazendo este vínculo da LDB com a Constituição Federal, tá? Segundo a Constituição Federal, 1988, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Se a gente já começar aqui a analisar cada afirmativa, essa primeira está correta, né? A Constituição Federal defende o pluralismo de ideias e a coexistência de instituições públicas e privadas, como nós acabamos de ler. Eu espero que você estude, né? Revise bastante para poder aprender esses dois artigos da Constituição e o terceiro artigo da LDB. Então, primeira afirmativa correta. Vamos lá para o segundo. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, também correto. Terceiro, garantia do direito à educação e aprendizagem na idade certa. Então, analisando este item, a Constituição não especifica aprendizagem na idade certa, certo? Não especifica isso. Então, a gente está errado. Vamos lá para o quarto item. Gestão democrática do ensino público e privado. Também está incorreto, né? A gestão democrática é colocada lá apenas ao ensino público. Não especifica no privado, né? Nas instituições privadas. Então, está incorreto. Vamos lá. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública e privada. Está incorreto também, né? O piso salarial profissional nacional é especificado para profissionais de educação, né? De escolas públicas, né? De educação escolar pública, ok? Apenas o item 2 e o 3 estão corretos. Sendo assim, a opção a ser marcada, letra C. Questão 2. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. À luz do texto constitucional, conforme o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, lá, saber quais os princípios aqui, saber se são todos ou apenas algum. Vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, sim, é um princípio. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada. Item 2, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a cobrança de taxa de matrícula. Então, o ensino público, ele deve ser público, né, em todos os níveis, sem cobrança de taxa. Então, este item aqui está errado. Vamos para o terceiro. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei, correto. Percebo que ele coloca apenas ensino público aqui, né, no item. Vamos lá para quarto. Garantia do direito à educação e aprendizagem até os 17 anos de idade, incorreto. Ok? Incorreto por quê, né? Porque a Constituição não especifica uma idade limite para garantir o direito à educação e aprendizagem, certo? Na verdade, ao longo da vida, né? Não tem um limite. Estão corretos os princípios descritos em 1, né? Esse aqui está correto, na afirmativa 1 e afirmativa 3. Ok? Sendo assim, a opção a ser marcada, letra B de bola. Segundo as normas constitucionais sobre a educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto... Então vamos lá. Nós temos 5 itens, apenas um não está de acordo aí com os princípios das normas constitucionais. Primeira letra, letra A. Vamos lá. Gestão democrática no ensino público. Sim, né? Na forma da lei, correto. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Também correto. Cobrança de mensalidade. Cobrança de mensalidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Incorreto, né? A cobrança de mensalidade do ensino público em estabelecimentos oficiais não é um princípio constitucional, certo? Pois a Constituição Federal garante a gratuidade do ensino público. Então, esse item aqui está incorreto. Letra C. Letra D, vamos para a letra D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, está correto. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Também está correto. Então, a opção C marcada aqui, letra C. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, vamos aí, né? Vamos lá. Garantia de padrão de qualidade. Está correto. Vou pegar aqui o meu lápis, né? A garantia de padrão de qualidade é um princípio constitucional da educação. Então, está correto. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Também está correto. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e vedada a divulgação do pensamento e da arte. E vedada a divulgação do pensamento e da arte. Então, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte é um princípio constitucional, né? Não a sua proibição, não a sua vedação.
Então, esse item aqui está errado. Item 4, pluralismo de ideias, concepção pedagógica única e coexistência de instituições de ensino. Bom, se você perceber, algo deixa este item errado, né? Concepções pedagógicas é um princípio constitucional, sim, mas não uma concepção pedagógica única, certo? Então, por isso, este item aqui está errado. Está correto apenas o que se afirma no caso, 1 e 2, certo? Sendo assim, a opção a ser marcada, letra A. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, garante um conjunto de direitos sociais para os brasileiros. Entre eles, encontra-se o direito à educação, que está registrado no título 8º da Ordem Social, capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto, seção da Educação. Sobre os artigos constitucionais da seção da Educação, observe as alternativas a seguir. Então vamos aqui, né? Primeira afirmativa, vamos lá. Artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, está correto, né? Isso daqui é descrito no artigo 205. Então, vamos para o próximo. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, desde que existam vagas e professores disponíveis para o ensino obrigatório, né? Então, aqui existe uma condição, né, para este princípio. Então, o artigo 206, ele não inclui essa condição de vagas de professores disponíveis, né, para o ensino obrigatório. Então, esta afirmativa está errada. Vamos lá para a terceira. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: sétimo, vamos lá aqui, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, está correto, né? Essa terceira, justamente neste inciso aí, no sétimo, garante, né, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, né, por meio de programas suplementares, como foi descrito. Então, vamos aí para o item 4. Afirmativa 4. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: parágrafo 3º, isentar o poder público da obrigação de recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, vamos analisar este item, né? E aqui no artigo 208, parágrafo 3º, certo? Artigo 208, parágrafo 3º. E o artigo 208, no parágrafo 3º, né, não isenta o poder público de suas obrigações, certo? Mas estabelece a obrigação de realizar o recenseamento,
fazer a chamada e zelar pela frequência à escola, ok? Então, no caso aí, nós temos aqui, né, essa palavra isentar, deixa este item aí incorreto, ok? Então, nós temos o que aqui de afirmativos corretos? 1 e 3. 1 e 3, 1 e 3, letra B de bola. Apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso em relação ao que estabelece alguns dos incisos do artigo 206 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que determina que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então vamos lá. Uniformidade de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, no caso aqui, é falso, né? Certo? Este item é falso, ok? Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, certo? Ok? Verdade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, também verdade. Então, marque a alternativa que contém a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Temos F, V e V. F, V e V. Letra B. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, conforme o documento Marcos Político-Legais da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, vislumbra cumprir o mandamento constitucional exposto no artigo 205 da Constituição Federal Brasileira, que consiste em garantir, sinale dentre as alternativas a seguir a que estiver correto, em relação ao que determina o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira. Então lá, que consiste em garantir. Então vamos analisar cada item, saber qual está correto. Vamos lá. A educação, né? Que consiste em garantir a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Está correto, certo? Isso daqui é descrito no artigo 205, né, da Constituição Federal, como também está lá na LDB, ok? Nós já vimos isso. Vamos aqui para B. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, vamos lá, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, nós estamos falando do artigo 205, certo? Artigo 205, artigo 205. E este item aqui, ele trata do artigo 208 da Constituição Federal, certo? Isso daqui, 208, ok? E não o artigo 205. Então, vamos lá, letra C. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, nessa letra C, né, a alternativa, essa afirmativa, se refere ao artigo 209, tá certo? 209, e não ao 205. Vamos lá para a letra D. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Para primeiro, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, este item D, na verdade, se refere ao artigo 210 da Constituição Federal, certo? Então, também errado, não está relacionado ao artigo 205. Vamos para a letra E. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Bom, aqui nós estamos falando do artigo 206, que até nós lemos aí, né, no início do vídeo, mas a questão se refere ao 205. Então, se você não se atentar a esse detalhe, né, você pode ficar confuso porque todos estão lá na Constituição. Ok? Está igualzinho como está lá, né? Mas a questão se refere ao 205. Então, a opção correta, letra A. Segundo a Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, vamos lá. Primeiro, teto salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então, este item aqui está incorreto. Okay? A Constituição Federal, ela não menciona teto salarial. Okay? Ela não menciona teto salarial profissional nacional no artigo 206, certo? Que trata os princípios, do ensino. Ok? Porque nós estamos falando aqui de quê? Dos princípios. E isso é descrito lá no artigo 206 da Constituição Federal. Vamos lá. Segunda afirmativa, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, especialmente para os professores com mais tempo de serviço. Então, se a gente voltar aí ao artigo 5º, né, ele menciona a valorização dos profissionais da educação escolar, né, tudo bem, mas garantido na forma da lei, né, planos de carreira, mas não especifica que seja especialmente para os profissionais com mais tempo de serviço, certo? Não coloca isso aqui, certo? Não coloca isso. Valorização dos profissionais, tudo bem, mas especificar, né? Não. Vamos lá. Terceira afirmativa. Homogeneidade de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, o artigo 216, ele menciona pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e não homogeneidade, como é abordado aqui nesta afirmativa, tá certo? Na verdade, pluralismo de ideias, ok?
Vamos lá, o item 4, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, correto? Então, sendo assim, vamos lá. Apenas o item 3 está correto? Não. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos? Não. Apenas o item 4 está correto? Sim. Apenas os itens 1, 2 e 4 estão corretos? Então, a opção a ser marcada aqui na oitava, letra C. Sobre os princípios do ensino de acordo com a Constituição Federal, julgue as frases abaixo. Então, vamos lá. O ensino será ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sim. Ok? Então, o artigo 206 afirma que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós lemos aí bem no início do vídeo, né? 2. O ensino será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Também está correto. O ensino será ministrado com base na promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e privada. Então, o artigo 206, ele vai afirmar que o ensino será ministrado com base na gestão democrática pública de ensino, né? Como coloca aí, tudo bem. Princípio da gestão democrática, ok? Mas não menciona a educação privada, ok? Princípio da gestão democrática no ensino público. Ele não coloca a educação privada, né? O ensino privado, ok? Geralmente, algumas questões vêm com essa pegadinha, né? De colocar aqui a gestão democrática ligando com o ensino privado. Então, este item está incorreto, apenas 1 e 2 correto. Vamos lá, estão corretas as seguintes proposições, 1 e 2. Letra B é a opção a ser marcada. O ensino, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse excerto faz parte, então, no caso aí, da Constituição Federal, das diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Bom, nós sabemos que isso daqui faz parte de qual documento? Constituição Federal, certo? Artigo 206. Então, estamos finalizando aí nosso vídeo, né? Nosso simulado. As questões ficarão aí para você poder baixar, caso deseje treinar um pouco mais. E lembrando, né? Curta o nosso vídeo, tá certo? Compartilhe, se inscreva e bons estudos. Até o próximo vídeo.